Pronto, pessoal. Então, estamos aqui prontos para fazer o levantamento. Então, como eu tinha falado, planta baixa de projeto existente sempre vai ser a planta que vamos inserir esse levantamento, certo? Então, lá na pasta de vocês, no arquivo 02, na pasta de arquivos, arquivo 02, vocês vão receber aí a planta baixa que vamos utilizar como referência, certo? Como somos aí uma geração de transição, né, de CAD para BIM, então vamos pegar muitas vezes planta baixa receber de construtora ou do próprio cliente, uma planta baixa em DWG, certo? Então vai ser por aí que vamos iniciar. Para iniciar direto no Revit é o mesmo processo, só não vai precisar de fazer a importação do DWG, ok? Então vamos lá. Para eu inserir um DWG dentro do meu arquivo, eu tenho duas opções. Uma é fazer vínculo de CAD e outra é fazer importação do CAD. A diferença entre elas, qual é? A importação do CAD, ela vai trazer o arquivo todo para dentro do meu projeto. Então, eu não vou ter vínculo nenhum com esse arquivo se eu fizer uma alteração. Por exemplo, se eu trouxer aqui a planta para dentro do meu arquivo e depois eu quiser fazer alguma alteração lá no DWG, ela não vai atualizar aqui, ok? Se eu fizer o vínculo, sim, ela não vai trazer o arquivo para dentro do meu projeto, ou seja, isso também faz com que o meu arquivo fique mais leve. E qualquer alteração que eu fizer lá pelo CAD, ele também vai alterar no meu arquivo. Então, se é um projeto que você começou a fazer no CAD e quer concluir ele todo dentro do Revit, por exemplo, pode fazer o vínculo que se tiver necessidade de você trocar alguma coisa no layout, você só vai trocar lá que também ele vai ser ajustado aqui, certo? Então, o vínculo de CAD vamos utilizar porque ele é bom, essa questão de não ficar pesando mais o meu arquivo. Então, eu vou clicar aqui em vínculo de CAD e vou selecionar justamente lá na pasta que eu falei para vocês de arquivo 02. Então, estou aqui na minha pasta de arquivo 02, selecionei a planta e vou fazer estas configurações aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou colocar para ser apenas na vista atual. Por quê? Se eu não deixar ativado isso daqui, ele vai aplicar a minha planta, que está em 2D, né, em todas as minhas vistas, até mesmo no meu 3D. Então, eu vou ficar em todas as vistas vendo este arquivo no desenho. Como não é necessário, a planta baixa aqui só vai servir para a gente ter como referência ali no levantamento. Então, só vou ativar para ela aparecer nessa vista de planta baixa. Então, uma outra coisa importante é colocar para as cores ser invertida. Por quê? Se a gente receber um arquivo em CAD que uma pessoa tiver usado algum layer que seja cor branca, então isso vai fazer muita diferença a gente colocar para ele inverter essas cores. Como geralmente as pessoas trabalham no CAD com um plano de fundo preto, pode ser sim que tenha algum layer branco. Então, se eu coloco para inverter, automaticamente esse branco vai virar uma cor preta, para a gente estar enxergando tudo direitinho. Então, coloquei aqui em inverter, ok. A outra questão é camadas, nesse caso eu vou mandar aplicar todas, certo? Mas se você clicar aqui em especificar, você também pode estar selecionando quais os layers que você quer trazer para dentro do arquivo. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar todos mesmo, então só é aplicar. Unidade de importação. Eu sei que está em metro, então já vou colocar aqui a unidade de metro. Posicionamento, eu vou deixar aqui de origem para origem mesmo, automático, que ele vai posicionar ali no centro do meu arquivo. E essa questão de corrigir linhas fora de eixo, eu costumo não marcar, porque se, por exemplo, de fato a gente pega um levantamento que foi feito em local e que a gente sabe que nem sempre as paredes estão em esquadro, né? É muito importante você não pedir para o Revit corrigir, porque pode ser que uma angulação mínima aí esteja naquela parede e o Revit vai fazer essa correção para ficar 90 graus. Então você perde essa referência real do espaço. Então não coloca para corrigir também e ok, abrir. Pronto. Quando ele abrir aqui o arquivo, ele vai ficar só nessa minha planta. Então, como eu falei, as outras plantas normal, certo? Não vai aparecer, somente na minha planta de situação existente. Seleciono, primeira coisa que eu vou fazer, eu quero centralizar, ó, a gente já tem aqui a referência do centro do nosso desenho, então eu seleciono e destravo esse pino aqui, ó, que é para ele permitir que eu mova. Se tiver travado, eu não consigo mover. Então, destravei, o pino abriu, vou conseguir agora
mover o meu arquivo para centralizar ele aqui nesse eixo, tá? Então, primeiro a gente vai fazer aí o ambiente do banheiro. Então, eu vou centralizar o banheiro. Seleciono a ferramenta de mover, já vai ser acionada. Então, só basta eu selecionar, cliquei no mouse e arrasto para o centro, certo? Então, cliquei, arrastei aqui mais ou menos para o centro. Ok, vou travar novamente para não correr o risco de, sem querer, eu mexer e perder essa referência do local. ESC para sair do comando. Sempre que eu tiver em alguma ação, eu posso apertar ESC para sair do comando ou também clicar aqui em modificar, certo? Que vai dar no mesmo essa ação. Então, pronto. Feito isso, a gente agora vai começar a fazer o nosso levantamento de fato com as ferramentas do Revit.